Vamos lá, com alguns exemplos e exercícios. Exemplo 1. Elabore um programa em C que lê o valor das variáveis x, y e z do tipo int. Em seguida, calcule o resultado da expressão a seguir. Eta r é igual a x ao cubo mais y ao quadrado mais x, y, z. Imprima o resultado no formato do exemplo abaixo. Olha que o formato está destacado, ou seja, tem que seguir o que está escrito aí, né? Pois é, vamos lá, vamos programar e vamos resolver esse exercício, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que criar, que a gente tem que fazer, né, é importar a biblioteca stdio. Por quê? Porque essa biblioteca que vai nos fornecer as funções de entrada e de saída, né? Então nós temos que ler o valor das variáveis x, y, z e temos que imprimir o resultado. Precisamos dessa biblioteca. Depois o passo mais natural é criar a função main, que nós vamos fazer sempre, né? Eu já vou até colocar o return 0 aqui de uma vez, porque nós retornaremos 0 ao final, indicando que tudo ocorreu bem com o programa, né? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é criar essas três variáveis. Então eu vou criar as variáveis x, y e z do tipo inteiro, conforme o enunciado sugere, né? Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte. E agora eu vou ler o valor dessas variáveis. Então, para ler o valor da variável, a gente utiliza a função scanf, não é isso? Opa. Como a variável do tipo inteiro, eu tenho que usar aquele formato, lembram? Então, qual que é o formato para o tipo inteiro? É o %i ou o %d, vocês escolhem. Tá? Eu vou usar o %d porque, por algum motivo, ele é mais popular, eu vejo ele com mais frequência, tá bom? Em seguida, eu vou passar o quê? O endereço da variável que vai ser lida. Então vamos colocar que primeiro eu vou ler a variável x, ou seja, eu vou passar aí comercial x, ponto e vírgula. Então nessa linha de código eu li o valor da variável x. Eu vou rapidamente fazer a mesma coisa para as variáveis y e z. Tá vendo? Tá feito aí. Então pronto, lemos os valores das variáveis. É claro que quando executar o programa vai ser uma coisa meio estranha ler esse valor, né? Porque do nada vai aparecer, vou executar o programa e vai ficar esperando digitar três valores. O usuário não vai ter uma noção do que está acontecendo. Então, para ficar mais claro, eu vou imprimir uma mensagem antes. Vou imprimir para o usuário. Olha. Usuário, por favor, digitar os valores de x, y e z. Ok? Vou colocar um /n para quebrar a linha, né? Então, estou informando ao usuário o que ele deve fazer. Isso aqui não é necessário, eu não precisava colocar essa linha 5, só estou fazendo isso aqui porque nesse começo fica mais interessante para entender o que está acontecendo. Pois bem, li os valores das variáveis x, y e z. Agora é calcular o resultado da expressão. Para isso, eu vou criar uma variável r e vou aqui mesmo calcular o valor dessa expressão. Tá fácil, olha, dá para fazer com os operadores aritméticos que nós já utilizamos, né? Então vamos lá, é x ao cubo, concorda que você quer a mesma coisa que x ao cubo? Ó? Não é isso? Mais y ao quadrado, mais x que multiplica y que multiplica z. Como eu venho pedindo para vocês para colocar o parênteses, eu vou colocar também, né, para ficar uma coisa mais legível. No entanto, os parênteses aqui são totalmente desnecessários. Tá? Só estou colocando para deixar mais claro. E daqui a pouco nós vamos aprender aí uma outra forma de levar um número ou uma variável ao cubo. Enfim. Por hora isso resolve o nosso problema. Então criei a variável r e está aí, calculei o valor e agora é imprimir o resultado. Vamos imprimir? Então o que é imprimir o resultado? É imprimir x é igual ao valor de x, y é igual ao valor de y e z é igual ao valor de z. Né? Quebrar uma linha. Notem que aqui, ó, vou até tirar o código da frente para vocês verem como é o formato que nós temos que gerar. Né? Então nós temos que seguir esse formato daqui, ó, tá certo? Tem que ficar atento. Então vou voltar para o código, imprimir a primeira linha. Agora vou imprimir a segunda linha, printf r é igual a %d, e aqui vem o valor de r. Ah, vocês vão falar, pô, Túlio, você cometeu um erro aí, hein? Faltou o quê? Colocar as variáveis na linha dessa. Notem que eu especifiquei apenas o formato, mas não especifiquei o que vai substituir esses 3%d que aparecem aqui. Colocando x, y e z aqui eu resolvo o problema. Então o primeiro, então, deixa eu colocar aqui de uma forma mais clara. Esse primeiro daqui vai casar com x, esse segundo aqui vai casar com y, e esse terceiro, %d, vai casar com o valor de z. Ou seja, vai imprimir aquilo que a gente quer de fato. Né? Para terminar, eu vou só colocar mais um /n aqui, olha, porque esse /n vai indicar que eu vou quebrar a linha, né? Então vai ficar bem parecido com o formato ali do exercício. E terminamos o nosso
exemplo, tá? Agora é compilar e rodar. Então vamos executar o programa. Para isso eu vou abrir aqui o terminal, tá? E vou na pasta onde está o programa. No meu caso eu coloquei no desktop BCC201. E lá dentro, olha, eu salvei o arquivo com o nome de aula.c. Vocês estão vendo aqui em cima? Que está naquele diretório. Então para compilar o que eu faço? Moleza, né? Já mostrei para vocês numa aula anterior. Eu vou usar o GCC, que é o GNU C Compiler, né? Aula.c, e vou gerar como saída o executável aula. Notem que se você estiver utilizando Windows, você vai ter que colocar a extensão .exe aqui, tá? Como eu não estou usando o Windows, eu estou usando um sistema Unix, né? Estou usando o Mac, eu vou tirar esse .exe e compilei o nosso programa, tá? Bom, a primeira vez que ele carrega aqui até demora uns segundinhos, mas em geral isso aqui, vou executar de novo, vocês vão ver, é super rápido. Uma vez que eu compilei, é só rodar. E rodei aí o nosso aula. Note que a primeira coisa que aparece é aquela mensagem, né? Usuário, por favor, digitar os valores de x, y, z. E eu vou digitar tal como está no exercício, né? 10, 10 e 10. E aí, vai imprimir, né, exatamente o que está ali no slide. Vou voltar o slide para vocês verem. Então, está aí o resultado. Concluímos nosso exemplo com sucesso. Vamos para o próximo. Normalmente eu vou dividir em exemplo, que eu vou fazer, e exercícios que vocês farão, tá? Mas eu vou fazer os exercícios também nesses slides, porque nós estamos no começo da disciplina, né? Vocês ainda têm que praticar bastante, e eu vou deixar uma lista de exercícios, é claro. Vários exercícios para vocês fazerem. Vamos lá, exercício 1. Elabore um programa que imprime o resto da divisão de 100 mil, não é isso? 100 mil por 3. Então vamos lá, abrir o nosso código aqui. Eu já deixei ele inicializado, incluindo a biblioteca stdio, né? Standard Input Output. Já criei o main retornando 0 ao final. Então isso aqui todo o programa vai ter. Para ganhar tempo já deixei isso digitado, tá bom? Então vamos lá, o programa tem que imprimir o resto da divisão de 100 mil por 13. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular isso, né? Lembram qual que é o operador de resto? É o módulo, né? Tá aí, ó. Então criei uma variável resto do tipo inteiro, tem que ser inteiro porque vai armazenar um valor inteiro, não é isso? E simplesmente calculei o resto da divisão de 100 mil por 3. Então tá aí. Agora basta imprimir, né? O resto da divisão de por 3 colocar sem acentos, né? Por cento de, botar um barrinho para quebrar a linha e vou colocar o resto aqui. Então notem que eu usei agora a função printf. Primeiro eu passo o formato. Dentro do formato tem aqui um %d, né, que vai ser substituído pelo valor da variável resto, que é do tipo inteiro. Programa concluído. Agora, como sempre, nós vamos compilar e rodar, né? gcc-aula.c, aula.c, não é isso? -o, que é a saída, aula. Então estou fazendo a mesma coisa que eu já fiz no outro exercício, e ao rodar está aí, ó. O resto da divisão de 100 mil por 3 é 1. Vamos para o próximo? Exercício 2. Elabore um programa em C que lê o valor das variáveis A, B, C, D e E, do tipo float, e em seguida calcula o resultado da expressão a seguir. Então está a expressão, olha, o x é igual a ao cubo, que multiplica B mais C dividido por D mais E. É isso? Além de calcular isso tudo, o resultado deve ser impresso no formato do exemplo abaixo. O exemplo está dado aí, ó. Vou até marcar para vocês verem. Está aqui, né? Eu tenho que seguir esse formato daqui, exatamente. Vamos lá? Então vamos voltar para o código. Eu vou usar o mesmo arquivo, vou apenas deletar as linhas que eu criei. E agora nós temos que ler o valor das variáveis A, B, C, D e E. A primeira coisa criar essas variáveis. Então vamos criar aqui, ó, A, B, C, D e E. Okay? Então com essa linha eu criei 5 variáveis do tipo float. Agora eu preciso ler o valor dessas variáveis, ou seja, eu tenho que pedir ao usuário, me informe o valor das variáveis para que eu possa calcular a expressão, não é isso? Então vamos lá. Usuário, gentileza, informar os valores de A, B, C, D, E. Vou colocar assim porque senão fica um pouco estranho, né, se eu colocar EE. Lembrando que eu sempre tenho que pôr o ponto e vírgula aqui no final, tá? Daqui a pouco eu vou gerar uns erros para vocês verem o que acontece na hora de compilar, né? E agora eu vou fazer a leitura. Então eu vou fazer a leitura de um float. Lembra como é que é um float? %f. E aqui eu vou ter que passar o quê? É o A?
Não, não é, né? Porque ao passar o A, eu estou passando o valor da variável A. Inclusive, o valor da variável A é desconhecido. É o que nós estamos chamando aí de lixo, né? Ou seja, é o que estava na memória, é lixo de memória. Então eu não sei qual é o valor de A e eu não posso passar o valor de A no scanf. O que eu tenho que fazer? Qual que é o correto? Passar o endereço de memória da variável A, usando o e-comercial para isso. Vou fazer a mesma coisa para B, C, D e E. Então, B, C, D e E. Opa, eu usei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para ganhar tempo. Tá? E agora que eu li os valores das 5 variáveis, eu vou calcular o resultado da expressão. Então, eu poderia ter criado a variável x lá em cima, eu poderia ter feito assim, ó, x aqui em cima. Eu posso criar o x lá embaixo. Enfim, tem várias formas de fazer. O importante é que eu tenho que declarar a variável antes de utilizá-la e antes de alterar o seu valor também, né? Então eu posso até criar float x e colocar o valor aqui na frente. Claro que se eu fizer isso eu não posso criar o x antes, ou eu posso simplesmente criar o x lá em cima e aqui apenas alterar o valor da variável. Tanto faz, tá bom? Vou fazer dessa forma para ficar diferente do exercício anterior. Então qual que vai ser o valor de x? Vai ser a vezes a não é isso? A ao cubo, multiplicado por quem? Agora, observem que o próprio slide já mostra o parêntese. Por quê? Porque o parêntese aqui não é opcional. Eu preciso trocar a precedência dos operadores. Eu tenho que pôr parêntese, tá? Então vamos lá, abrir o parêntese. Quem que aparece agora? B mais C dividido por D, não é isso? E aqui, de novo, eu preciso do parêntese para o B mais C. Caso contrário, a divisão vai ser feita antes, né? Ok? Eu vou cometer um erro de propósito nessa linha. Não vou contar o que é, mas tem um erro aí. Na hora de compilar, nós vamos perceber. Agora que eu calculei o x, é só imprimir o resultado no formato do exemplo. Então vamos lá. Printf, né? A igual a %d, B igual a %d, C igual a %d, D igual a %d, E igual a %d. Barra n, que eu quebro linha. E agora eu vou informar, né? A, B, C, D e E. Então o que vai acontecer, né? Esse primeiro %d vai ser substituído pelo A. O segundo vai ser substituído pelo valor de B. E assim sucessivamente, tá bom? Imprimimos a primeira linha do resultado, faltou a segunda, que é dizer o valor de x, né? X é igual a %d. Vou colocar um barrento também para quebrar a linha e ficar uma coisa bacana. E o valor da variável x. Ponto e vírgula. Terminamos o nosso programa. Vou salvar, apertei aqui o botão de salvar. E agora vou lá no terminal para compilar o nosso programa. Então vou executar de novo ó, o gcc aula.c-o aula. Só que, opa, não compilou. Apareceu uma porção de erros, né? Pois bem, dependendo da sua máquina e da configuração, é possível que esses erros venham em português, tá? Na configuração da minha máquina, da forma como eu instalei o compilador, eles estão vindo aí em inglês, como vocês podem perceber. Mas aqui está dizendo para mim, olha, erro, esperava um ponto e vírgula depois da expressão. O bacana é que o compilador ajuda, né? Ele já dá a mensagem de onde está o erro. Então o erro está aqui, ó, na linha 11, na coluna 38, né? Então eu consigo descobrir o que está acontecendo. Tem ainda um outro erro que passou desapercebido, né? Que é o seguinte, ó, o %d ele é utilizado para números inteiros. Nesse código nós temos que utilizar %f, não é verdade? Porque eu estou imprimindo o quê? Eu estou imprimindo um float, não é um inteiro. O exercício pediu para usar um float. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar o ponto e vírgula que faltou e vamos substituir todos os d's por f. Vamos lá. Então vamos corrigir os erros que nós geramos no código, não é isso? Como é float, eu vou jogar tudo aqui. Resolvi os erros, vou compilar novamente. Compilei, opa, foi ótimo sem erros, né? No entanto, vou contar para vocês, tem uma coisinha ainda errada nesse código, né? Vamos descobrir o que é juntos, ó. Vou chamar o aula aqui. Pede os valores de A, B, C, D, E. Eu vou usar os valores que estão no slide, ou seja, tudo 10, né? 10, 10, 10, 10 e 10. Olha a impressão. Agora vamos ver o slide. Vamos voltar para o código, né? Tá bem diferente, não tá? O que aconteceu? Nessa impressão, como é um float, nós imprimimos com várias casas decimais. Só que para seguir o enunciado à risca, nós precisamos indicar que eu vou imprimir com 0 casas decimais. Como é que a gente faz isso? Lembram? Entre o % e o F, eu vou colocar um ponto zero. O que esse ponto zero indica? Que eu vou imprimir um ponto flutuante, um número real, com 0 casas decimais. O ponto, depois do ponto, vem 0. Tá? Então, colocando ponto zero em todos eles,
ponto zero, ponto zero, ponto zero. Eu vou recompilar o programa, né? Deixa eu colocar aí em cima para vocês enxergarem melhor. Recompilei o programa, executei. Vou entrar com os valores 10 5 vezes e agora, sucesso, programa concluído, o exercício finalizado, né? Falta apenas um exercício, vamos fazer rapidinho. Exercício 3. Elabore um programa que lê o valor de x1, x2 e x3 para calcular e imprimir o resultado da expressão y é igual a x1 mais 3 elevado a 4 mais x2 vezes 3 ao cubo. Bom, eu coloquei esse exercício de propósito para mostrar para vocês que as operações aritméticas que nós temos resolvem qualquer problema, mas elas podem ser bem chatinhas. Tá? Quando eu tiver, por exemplo, uma expressão elevada a 4, nós vamos ter que pegar aquela expressão e repetir 4 vezes. O código fica terrível, chato de ler, feio, etc. Mas vamos fazer com o que nós já sabemos, para que na próxima aula, né, ou nos próximos vídeos aí, a gente venha refazer esse exercício com um pouquinho mais de conhecimento, né, fazer de uma forma mais bonita, mais elegante. Então vamos lá, eu vou utilizar o mesmo arquivo de novo, tá, para facilitar aqui. E nesse caso nós vamos ler o valor de x1, x2 e x3. O exercício não diz se x1, x2 e x3 é do tipo float ou inteiro. Então eu vou utilizar o meu bom senso e vou utilizar o float. Por quê? Porque assim eu dou mais liberdade para o usuário escolher o número que ele quiser. Verdade? Aliás, eu farei melhor. Vou utilizar o tipo double. Tá? Eu poderia usar float também, mas vou usar o double. Aí eu declarei as três variáveis x1, x2 e x3. Agora eu vou ter que ler o valor dessas variáveis. Como eu estou usando agora o tipo double, não é mais %f, né? É %lf. Opa, não maiúsculo. Sim. %lf, que vem de long float. Para dar uma ideia aí, é um float maior, né? E eu vou passar o endereço de memória de x1. Farei isso também para x2 e x3, né? Como de praxe, vou imprimir uma mensagem para o usuário, né? Digite os valores de x1, x2 e x3. N aqui vai ficar bonitinho. Imprimir uma mensagem para o usuário saber o que ele tem que fazer, né? Depois disso, eu vou calcular a expressão. Então, eu vou criar aqui um double y. Notem que agora eu estou declarando a variável em outro momento. No exercício anterior, eu declarei no começo. Aqui eu estou declarando na hora de calcular a expressão. Tanto faz. Nesse contexto nosso não faz diferença nenhuma. Ok? E agora vamos lá. x1 mais 3 vezes. Vou até copiar e colar porque esse aqui vai ser chato. Ó. Não é isso? x1 mais 3 elevado a 4. Concordam? Em C eu posso quebrar a linha à vontade. Tá? Então, para ficar com o código um pouquinho mais legível, eu vou quebrar a linha e vou continuar. Por quê? O comando só termina quando eu boto ponto e vírgula. Então, eu posso ficar à vontade para quebrar a linha. Se eu quiser fazer uma coisa horrorosa, como assim, por exemplo, e colocar aqui x2 vezes x3, vezes x2 vezes x3, vezes x2 vezes x3, isso aqui vai funcionar. Tá? Tá perfeito o código. Só que tá feio de doer. Nós não vamos fazer isso na prática. Tá? Nós vamos manter o código mais organizado. Podemos até deixar uma quebra de linha entre setores do código para facilitar o entendimento, mas o que eu acabei de mostrar ali nós vamos fazer não, tá bom? Legal, calculei o valor de y e agora eu tenho que imprimir o resultado da expressão. Então, printf, vou colocar aqui, né? Printf, y é igual a lf, né? Porque é um double, barra n, e aqui eu imprimo o valor de y, ok? Feito tudo isso, vamos rodar o nosso programa, eu vou compilar. O programa compilou sem erros, muito bom. Agora é executar. Digito o valor de x1, x2, x3. Vou colocar 10 em todos mais uma vez. Então tá aí, ó. Y é igual a 1.028.561. Né? Notem que aqui foi impresso com casas decimais, porque é um double. E como o exercício não cria nenhuma regra, não impõe nenhuma restrição na forma de imprimir, o exercício está concluído. Ok? É isso aí, pessoal. Depois nós voltamos aí com mais exemplos e exercícios. Um forte abraço para vocês.